Já pode. Aonde que é? Aperta então. Boa tarde, senhores vereadores. Nós daremos início à primeira sessão extraordinária do ano de 2021. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Declaro aberta esta sessão. Agora eu gostaria de solicitar a primeira secretária para fazer a leitura de uma passagem bíblica. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15. Muito obrigado. Eu solicito agora à primeira secretária que proceda à leitura do projeto constante dessa sessão extraordinária. Projeto de Lei 01/2021. Revoga a Lei número 3.980, de 10 de outubro de 2018, e o artigo 16 in fine da Lei 3.951, de 14 de dezembro de 2017, e da outras providências de autoria do senhor prefeito municipal. Votação. Contém emenda. Emenda número 01/2021. Subscrita por todos os vereadores, que altera a redação do artigo 3º do projeto de lei 01/2021. Antes da gente começar a colocar a emenda em discussão, gostaria de saber se os vereadores, se algum vereador tem interesse em apresentar outras emendas para que a gente anexe ao presente projeto de lei. Nós, antes de colocarmos em discussão, a gente deixa a palavra livre por 20 minutos para quem queira fazer uso. Senhor presidente, Se o senhor quiser usar a tribuna, fica à vontade. Isso aqui é só sobre a ratificação, não é o projeto em si ainda, é a emenda. boa tarde. Isso. Senhor presidente, boa tarde a todos. Lendo aqui o projeto do CISBRA, que foi revogada essa lei, aqui nós vemos o vice-presidente da casa na época, o senhor Piaça, o qual ele aqui ratificou a saída do CISBRA. É importante nós frisarmos bem como a política é, né? Hoje, aquele tempo foi importante sair, o que acharam que era importante. E agora acham-se importante voltar, isso politicamente e financeiramente. Por isso foi importante nós colocar aqui aquele artigo, para que ninguém amanhã ou depois venha olhar para nós e dizer assim, olha, tudo que aconteceu aí foi culpa deles, né? Então eu só estou ratificando nessa oportunidade, deixando claro que política se muda. Por isso que é importante nós nessa casa debatermos, termos um verdadeiro combate, mas não esquecermos que saindo daqui, continuamos amigos. Muito obrigado.
Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Pois não, Fernando. Pode usar. Deixa eu deixar claro que isso daqui é referente a se alguém quer apresentar mais alguma emenda ao projeto. Não é do projeto ainda que nós estamos votando. Nós estamos em discussão a emenda do projeto. Alguém gostaria de apresentar outras emendas? Porque ontem nós colocamos uma emenda ao projeto, tá? Ressalvando no artigo 3º, aquela cláusula que tem para ler aí, Júlio. Seria a secretária vai para a gente se situar, ela vai colocar por gentileza. Artigo 3º. Fica ratificado o protocolo de intenções firmado entre os municípios consorciados, que é, em parte, integrante dessa lei, sem implicar em autorização para o reconhecimento administrativo de eventuais débitos decorrentes de contratos de rateio não subscritos pelo município de Amparo. Quanto à emenda, podemos colocar em discussão? Ninguém gostaria de apresentar nada sobre... Em votação. Isso. Ninguém gostaria de apresentar mais emendas? Então, nós vamos dispensar... vamos direto para a votação, então. A emenda está em votação. Votação nominal. Quórum de 2/3. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Então, foi por unanimidade aprovada a emenda. Agora, nós vamos colocar o projeto de lei 1 e 21, na sua totalidade, em discussão. Vamos proceder da mesma forma. Se alguém quiser usar a palavra, nós temos 20 minutos para cada vereador se manifestar. O projeto, então, está em discussão. Claro. Boa tarde a todas e todos. Só para esclarecimento para a população, o CISBRA ele é um consórcio intermunicipal relacionado ao saneamento básico. Então, por que ele é importante? Porque ao invés de uma cidade contratar sozinha um sistema de saneamento, um sistema de coleta de lixo, por exemplo, ela contrata em grupo. E isso barateia o projeto e faz com que a gente tenha mais receita para desenvolver outras questões, principalmente atreladas à questão ambiental. Desde do marco do saneamento, a gente tem algumas transformações em relação à ideia de aterros sanitários. E não faria muito sentido que cada cidade aqui da região fizesse um aterro. Monte Alegre fizesse um aterro, Amparo fizesse um aterro, Socorro fizesse um aterro. Então, o CISBRA, ele surge para conseguir resolver esse problema. A gente teria um aterro para toda a região, porque as cidades são relativamente pequenas aqui no Circuito das Águas. Amparo foi uma das idealizadoras do CISBRA e eu tenho muito orgulho porque o partido no qual eu faço parte era a administração da cidade nesse período. Ele foi idealizado pelo prefeito Paulo Miota. Inclusive, Amparo participou da equipe gestora que criou o CISBRA, fez os primeiros estudos para a criação do CISBRA, tá? Então, Amparo era uma liderança na criação do consórcio CISBRA, tá? É bem importante a gente firmar essa questão, porque isso aconteceu em 2011 e 2012. Em 2013, a gente tem a troca de administração e
o prefeito atual, o senhor Jacó, se torna presidente do CISBRA, ele fica presidente por 2 mandatos, e como ele não consegue a reeleição, a gente não encontrou aqui um parecer técnico que justificasse a saída de Amparo, Amparo se retira do CISBRA. Um ponto que é importante é que a FUNASA, ela financiou a construção de um prédio para o CISBRA aqui em Amparo, presidente. E esse prédio, Amparo recebeu essa verba, esse prédio está praticamente pronto e esse prédio está abandonado. Então, eu queria a atenção dessa casa para a gente pensar um pouquinho, até pensando no que o pastor Elson colocou, de como a política se transforma, de como a politicagem, e quando a gente coloca questões partidárias em projetos que são técnicos e científicos, pode prejudicar a população. A retirada de Amparo do consórcio, ela foi prejudicial para a população amparense, no meu entender. A gente ficou com uma estrutura enorme, com financiamento público federal parada. O prédio hoje está abandonado e não tem nem portão, ou seja, qualquer um que quiser entra na construção, a construção está abandonada. Hoje à tarde eu fui conferir o estado dela. E é importante a gente pautar essa questão, né? Quando a gente partidariza certos temas, a população é a que mais se prejudica. A gente sai desse consórcio por uma questão político-partidária da gestão anterior e faz com que a cidade perca nesse sentido. Outro assunto que a população brasileira perde quando se partidariza é na própria pandemia que a gente tem vivido. Quando a gente atribui, por exemplo, a ideia de vacinação, características ideológicas, a gente empobrece e traz, inclusive, problemas, Osmar, como a morte da população. Quando a população brasileira olha para a vacina da Covid e fala, eu não vou tomar porque essa vacina é chinesa, eu não vou tomar porque eu recebi uma mensagem do WhatsApp que diz isso, a gente está prejudicando a nossa convivência como sociedade. Isso é um problema gravíssimo. Olha Amparo, olha esse problema do CISBRA, olha essa retirada do consórcio por motivos partidários, olha o problema da vacina que a gente tem vivido como sociedade brasileira, as pessoas se negando a receber a resolução da nossa pandemia, as pessoas se negando a resolver um problema que vem se arrastando já há quase 1 ano no nosso país, por questões ideológicas partidárias. Então, gente, eu acredito que existem certos temas que a gente precisa se pautar na questão técnica científica. E a questão do saneamento básico é uma delas. A gente não pode ter ideologia ou partido na frente de uma decisão tão certa como a rede de tratamento de esgoto, como a coleta do lixo, como a questão do consórcio do CISBRA, tá bom? É importante que, caso esse projeto seja aprovado aqui hoje, caso a gente retorne ao consórcio, que essa característica de partidarizar as discussões, ela não seja mais realizada. Eu espero mesmo que a administração municipal daqui de Amparo trate com muito carinho o CISBRA. Para quem pôde acompanhar o plano das cidades limpas, que é desenvolvido pelo CISBRA, sabe o quanto aquilo pode trazer benefícios para a cidade. Inclusive, Edilson, o CISBRA trata de educação ambiental, que a gente sabe que nos últimos anos não foi pautada na rede municipal da maneira que deveria. Então, o CISBRA traz muitos benefícios para a nossa cidade nesse sentido. Então, eu peço que a administração atual não cometa o erro de agir de maneira partidária diante de uma situação tão complexa, diante de uma situação que está diretamente relacionada ao dia a dia da população. Eu acredito que o partido no qual eu faço parte tenha tido tanto êxito nos 12 anos que administrou a cidade, porque o meu partido ele age na administração pública de maneira republicana, de maneira democrática, de maneira técnica, levando em conta os pareceres técnicos e científicos que são levados até o poder público. E é dessa forma que a gente constrói uma cidade melhor, deixando de lado as questões partidárias e uma politicagem entre os envolvidos na situação, para, de fato, levar em consideração o parecer técnico, para levar em consideração a ciência. Hoje, 50% do nosso lixo ele podia se tornar compostagem, e inclusive virar receita para o nosso município. E digo mais, de todo o lixo que a gente descarta, 15% só de fato deveria estar sendo descartado. Está tendo um destino, está indo para o destino que deveria, que é o aterro. Então, eu faço esse apelo para que quando a gente retorne, caso seja votável
parecer favorável dessa casa, eu peço para que a atual prefeitura, que a atual gestão, não partidarize questões que são técnicas, questões que são científicas, tá? O CISBRA, ele é sim um projeto incrível, ele é um projeto que melhora a receita do município, ele é um projeto que barateia os deveres do poder público, se for feito com carinho, com dedicação, com inteligência e a partir de um olhar técnico e não um olhar pautado na politicagem, pautado no partidarismo. Muito obrigada. Se alguém mais... Continua em discussão o projeto. Pois não. Ele pode falar de lá ou da mesa? Se você quiser usar a tribuna... A tribuna... Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras presentes. A questão do CISBRA, ao meu ver, é muito importante para o município de Amparo. Futuramente aí vai ter uma economia muito boa. E no passado, como a Silvia falou, por causa de, eu acredito que brigas políticas, Amparo acabou perdendo muito. Então nós, como vereadores, temos que pensar nas melhorias para o nosso município. E pensando nessas melhorias, tivemos aí 2 reuniões que foram muito esclarecedoras a respeito desse projeto. Eu particularmente, eu acabei lendo o projeto, eu gostei, vai ter uma economia, eu acredito que de mais ou menos R$1 milhão que a prefeitura acabou perdendo por não fazer parte do CISBRA durante esses anos. Também tem aquela questão também do prefeito ter saído do CISBRA, né? Acabou saindo através da Câmara Municipal e ficou aquele valor de quase R$1 milhão, que seria uma dívida para esse prefeito futuro. Conversando com o prefeito, ele já disse que pretende ajuizar esse valor para ver se reduz o preço ou até mesmo o não pagamento, já que esse erro tem sido aí do prefeito anterior. E nós, como vereadores, a gente está conversando bastante. Eu estou muito feliz com a legislatura, né, na qual faço parte pela primeira vez. Tem vereadores mais experientes. E o que está chamando a atenção é a conversação. A conversação para chegar a um diálogo popular, um diálogo onde quem ganha é a população. Então esse projeto é muito interessante, ele foi bem estudado e, ao meu ver, ele deve ser aprovado pelo benefício de Amparo e de todos. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Então, vamos colocar o projeto em votação. Votação nominal, 2/3. E vamos começar. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Projeto de lei número 1/2021, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu requero a dispensa da redação final. O requerimento verbal da vereadora Silvia, ela está em votação. A votação é simbólica, tá? Então, os vereadores que favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Isso. 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 Essa sessão extraordinária, referente ao projeto de lei, está encerrada, mas antes de a gente encerrar, nós vamos apresentar a convocação subscrita pela maioria absoluta dos vereadores dessa casa, convocando os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o encerramento dessa sessão, a fim de discutir e deliberar os projetos de resolução número 1/2021, 2/2021 e 3/2021. Tá? E vamos fazer a leitura das emendas. O projeto de resolução 1/2021 dispõe sobre o horário de início das sessões ordinárias da Câmara Municipal durante o período de pandemia coronavírus Covid-19, na forma que especifica. O projeto de resolução 2/2021 dispõe sobre a criação de comissão especial para acompanhamento da campanha de vacinação contra coronavírus Covid-19 no município de Amparo. E o projeto de resolução 3/2021 dispõe sobre a criação de comissão especial para acompanhamento de intervenção municipal na Santa Casa Ana Sintra. Não havendo mais matérias, nós vamos encerrar a sessão extraordinária. Vamos, daqui uns 10 minutos, nós retornamos para o início dos trabalhos. Isso. A gente vai precisar conversar sobre a formação das comissões ou não? Não, mas essas são comissões. São essas comissões.